o cara habilidoso, naturalmente, ele tem uma dificuldade imensa de escalar a carreira dele. Ele tem uma dificuldade imensa, porque a natureza dele de fazer fácil, né, não permite que ele vá buscar ajuda. Eu tive raríssimas pessoas que conseguiram escalar suas carreiras. Os que eu consegui, os disciplinados, que tinham bem menos habilidade, por exemplo. A diferença que eu vejo pra mim é que no nosso time a barra tem que ser cada vez mais alta, o cara tem que ser vendedor que não é medíocre. E pra nós, hard skill vale mais do que soft skill. O vendedor, ele nasceu para levar não, né? Isso que a gente tem que ter claro. Então você não pode ter timidez, você não pode ter medo. Então, olá, nossos queridos ouvintes, né? Estamos hoje num dia muito especial, com 3 mentes aqui que falam, que pensam e que são reconhecidos por trabalhar com vendas em todo o cenário aí nacional. Um dia que a gente quer trazer grandes ideias, né, e grandes temas relacionados a conteúdos de vendas. E eu queria apresentar aqui essa mesa, uma mesa muito especial, né? Primeiro apresentar meu sócio, Mário Ney Pacanhã, sócio da Litz, da Sprint Pro e da Zilt. Mais do que isso, professor doutor pela USP, mas além de professor doutor, professor pós-doutor. O cara é chique. E uma história bonita aqui que ele tem que contar, porque é uma história que ele deixou, depois que chegou no pós-doutorado, ele abandonou a academia e falou, não, agora eu vou tocar os negócios aqui, olha. Vamos vender. Então, vamos vender. Então tem uma história muito bonita por trás aí, que viveu, né, as vendas aí nos últimos 30 anos, pelo menos. Ney, se quiser se apresentar, fala rapidamente. Obrigado, Renato. Uma alegria enorme, né, estar aqui com o Manuel Gonçalves também, né, meu grande amigo, meu grande aluno também, né. O Manuel esteve conosco um tempo trabalhando com a nossa empresa e, enfim, e voou. E quando o aluno se torna mestre, né, ou melhor que o professor, isso dá uma alegria gigante, né? Thiago Concer, que também, né, iniciamos uma amizade recente e tem sido uma referência no país, né? Então, obrigado, Thiago Concer, obrigado, Manuel. Renato, uma alegria enorme estar com vocês aí. Legal. Eu vou pular aqui, olha, já que nem falou do Manuel, vou apresentar o Manuel Gonçalves, um grande amigo nosso, parceiro de longa data, né? A gente já viveu diferentes histórias, tanto em Londrina como fora de Londrina. É um empreendedor nato, tem uma história muito bonita também como empreendedor, já teve sua imobiliária, cresceu com sua imobiliária, depois foi para a área de tecnologia e aí entra numa espiral de crescimento muito significativa. Manuel, quero deixar aqui, mais do que eu lhe apresentando, gostaria de deixar para você se apresentar nesse minutinho. Pô, já sou aluno do Mário Ney. Acabou, tá todo com louvor. Bom, acho que o grande impacto que a gente tem nessa mesa aqui, já de referência, que para mim sempre as vendas foram uma hard skill, né? Trabalhar arduamente, acho que poucos nascem com a bênção de ser o vendedor nato que todo mundo acha, e fui muito bem treinado aqui pelo professor Mário Ney, e um pouco de correr o risco e acertar um pouco mais do que errar e nunca desistir, fez com que a jornada do empreendedorismo fosse boa para mim, muita bênção de Deus também, mais a bênção de Deus, e acho que a prosperidade vem da insistência de errar e acertar logo em seguida e buscar o conhecimento certo, e esse foi o caminho que eu trilhei nos últimos 16 anos aqui, em cima, sobretudo não, só no mercado imobiliário, e agora que eu venho com esses erros e acertos, puxando um pouco trazer um pouquinho desse conhecimento do dia a dia, do chão de fábrica aí pro pessoal. Legal, Manuel. Muito bom. E agora apresentar aqui Thiago Concer, né, a estrela nacional. 3 anos seguidos, 3 anos, né, considerado a pessoa mais influente no segmento de vendas do Brasil, um amigo recente, né? Barulho a gente faz, pô, tá aí, ó. Um amigo recente nosso, mas um amigo que a gente tem muito orgulho aí da amizade, também sócio da Sales Club, um empreendedor também nato aí, e que influencia mentes aí. Vim agora no carro, né, ele chegou no aeroporto e falou, passei por 14 cidades diferentes nos últimos dias, então
tá ali sempre influenciando pessoas aí em localidades e com demandas distintas, né? Isso daí, pô. Primeiro, obrigado, né? Obrigado aí pelo convite. Que bom a gente conseguir isso. E meu pai falava, né, que no final sempre da história, os bons se juntam, né? E aí eu tomo a liberdade de chamar de bons porque realmente a gente se uniu por um projeto muito, muito importante, daqueles que, primeiro, da natureza, acho de todos aqui, depois que a gente foi conhecer um pouquinho mais, né, de ajudar o próximo. Acho que isso é uma obrigação, né, de um ser humano que prospera, né, que conseguiu as conquistas que tem aqui dentro dessa mesa, e a gente conseguiu se unir em torno de uma causa tão bacana e em cima de outra causa, que é a causa das vendas, né? Todo mundo aqui sobreviveu, depois prosperou, sonha e hoje ajuda outras pessoas através de vendas, é o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, obrigado a todos vocês pela oportunidade. Vamos bater um papo aqui muito prático sobre como que vendas pode ajudar as pessoas cada vez mais. Legal, Perfeito. legal. Bom, para começar, eu queria trazer aqui para a mesa uma pergunta talvez óbvia, mas que leva um pouquinho para o lado particular de cada um, que é como que as vendas entraram na vida de vocês, né? Poxa, a gente tem aqui 3 vendedores natos, 3 empreendedores natos, 3 pessoas que quando a gente começa a olhar a historinha de cada um aqui, pô, o pouco que eu conheço de cada, eu sei que tem aqui quem já vendeu flor em cemitério, tem aqui quem já vendeu mídia, tem aqui quem já vendeu imóvel de alto padrão, de baixo padrão, tem histórias distintas aqui para contar. Como que as vendas entraram, e eu sei, eu tô olhando aqui, já tô olhando, rindo aqui pro Mário Ney, porque eu sei no detalhe ali, olha, se eu contar, ele já vendeu flor em cemitério. Flor em cemitério. Você acha que por exclusão, quem é o mais velho? Mas vende muita flor em cemitério. Não, mas essa história de vendas é uma coisa visceral, né? Eu tenho essa obstinação por vender desde que eu me conheço por criança. E sempre fui muito inquieto, sempre quis buscar alguma coisa diferente. E quando eu me deparei com essa oportunidade, né, eu não recuei. Eu sempre fui determinado nas coisas que eu fiz. E passei por muitas dificuldades. Morava numa cidade pequena, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, mas eu já vislumbrava o futuro. Eu sonhava com o futuro. E todo vendedor precisa sonhar com o futuro. Mas ele não pode só sonhar, ele tem que realizar. E eu comecei a minha realização de criança. E, coincidentemente, esse final de semana, né, meus pais, eles estão aqui, eles faleceram numa cidade próxima aqui, todos os finados eu costumo ir lá, né, para fazer uma reverência a eles, né, e com a minha irmã mais velha, me recordei dessa façanha, porque ela dizia para mim, Ney, você se lembra que quando nós éramos pequenos, nós íamos no cemitério recolher aquelas coroas de metal, trazia para casa, lixava todas elas e pintavam, mas no período anterior, né, aos finados. E aí começou a minha vida de vendedor aos 6 anos de idade, carregando coroa, trazendo. E aí eu comecei a descobrir, Concer, que além de vender as coroas, eu poderia fazer um cross-marketing. Eu poderia vender a coroa e vendia o fósforo e vendia a vela. E aí eu descobri também que eu podia escalar. Além de vender, eu podia gerenciar vendas. E aí eu botei uma equipe para vender para mim. Com 6 anos de idade, eu tinha outros meninos que estavam vendendo. E o que eu fazia? Eu coordenava os meninos. Eu não ficava na operação só. Eu saía para buscar o cliente. O cliente parava o carro na ponta da esquina, eu ia até ele e abordava de forma ativa e propositiva, oferecendo vela, oferecendo, né, o fósforo e oferecendo as coroas. As coroas eram um caso à parte, né? Mas isso é uma realidade. E daí eu comecei a vender, não parei mais. E vendia fruta, vendia verdura, vendia o que vocês imaginassem, comida. Então, vendas para mim é mais do que uma profissão. Vendas para mim é a realização de um sonho. E tudo que eu consegui foi através de vendas. Legal. Um pouco da minha história. Então, tem verdade nesse negócio aí. E aí, Concer, e você? De onde... Cara, o meu é interessante. Eu, inclusive, gravei essa semana eu gravei muito sobre isso. O meu principal motivo de trabalhar com vendas é o meu ódio à pobreza, cara. Eu tenho horror à pobreza, cara. Então, assim, a primeira coisa que eu olhei ali, que podia me pagar um pouco mais
do que a minha idade me permitia, ali com 18 para 19 anos ainda, né? E eu me agarrei. Então, obviamente, né? Não era o sonho de ninguém. Eu fui morar fora, fui estudar fora com 18 anos. Quando eu cheguei com 19 anos, eu não queria trabalhar com vendas, né? Eu queria trabalhar com outra atividade. Mas quando eu percebi que vendas era a atividade que mais rapidamente conseguiria me tirar, né, do estado de pobreza, foi onde eu me agarrei. Então, a primeira atividade que eu tive quando eu voltei, eu fui apresentar um programa na televisão, que era um programa de vendas. Lembra o Shop Tour, que tinha negócio? Só que era um outro nome na época, na Bandeirantes, no SBT. Só que assim, 3 meses depois, eu ganhava por apresentação. Não tinha praticamente nenhum cliente no produto. E aí eu fui falar, a gerente chamava Vitiene, a gerente, uma pequenininha assim, ela gostava de mim e tal. E aí eu fui reclamar que eu queria ganhar, porque eu gravar dinheiro e tal. Ela falou, eu tô sem vendedor, então eu tenho que sair para vender, mas eu que faço as pautas, eu tenho que fazer as coisas, tô sozinho aqui e tal. Você não conhece ninguém? Ela falou, conheço, eu tenho um monte de amigo meu. Eu falei, como que funciona? Me fala aí que eu falo com eles e tal. Aí ela pegou, me deu uma tabela e mostrou, falou, é assim que faz, o de 15 segundos custa tanto, o de 30 segundos custa tanto, de 1 minuto, que era o máximo, que custa tanto. E aí tem um plano mensal, trimestral, semestral e anual, e ela começou a explicar. Aí, na hora que ela começou a explicar, eu falei, cara, se eu vender mais 2 desse daqui, pago o que eu ganho de apresentação. Pronto. Eu falei, 2 desse aqui. Aí eu falei, mas se você vender 3 meses, como funciona? Eu tinha a menor ideia. Eu falei, não, você ganha pelos 3 meses, né? Você ganha 3 meses. Eu falei, se vendeu de 6, você ganha 6? Eu falei, e de 1 ano, você ganha 1 ano. Eu falei, cara, que era uma parte de cada um, né? Só ganhava no recebimento. Aí eu falei, não. Eu falei, então, então deixa que uma hora eu vendo, a outra eu apresento, que eu gostava de apresentar. Eu falei, e eu ganhava um dinheirinho extra, porque não dava pra fazer tudo. Aí a partir dali foi a minha primeira etapa, né? Mas o que sempre me moveu foi a possibilidade de transformar, né, a minha vida, transformar. Eu sempre fui um cara muito, muito ambicioso, né? Sim. Tive a sorte de quando jovem, quando criança, meus pais, por ser professores, conseguiam a bolsa, então eu tive uma infância bastante pobre, depois fui melhorando um pouco, mas meus pais eram professores meu pai especificamente, uma boa escola, da melhor escola de Bauru, de onde eu era. Então eu pude ali acessar outras pessoas. Então era eu e mais uns 5 que ia de ônibus para a escola, era uma escola a mais rica ali, São José, o colégio mais caro lá da época, mas eu pude acessar. Então quando eu olhava os outros chegando de chofer, né, quando ia embora de carro importado, né, quando eu ia na casa deles, via a chácara, via a casa, via, né, empregados lá dentro, o quarto, o cara tinha uma suíte, ele tinha um banheiro para ele só, né? Acessar aquilo foi para mim o meu maior motivador. E através daquilo eu quero isso para mim. E eu entendi que vendas ali era um momento mais. Meus amigos que melhor ganhavam na época trabalhavam com vendas, eu tinha muito amigo representante comercial, né, que vinha trabalhar, o pai trabalhava e aí ele assumiu. Então os caras que tinham os carros mais legais eram vendedores. E aquilo ali para mim foi o meu principal fator, né? Depois, quando eu comecei a empreender, eu vi que eu conseguia fazer isso com as pessoas, né? Então, com os melhores vendedores nossos, né, chegam a tirar aí 35, 40 mil por mês, né, de comissão. Então, isso é mais do que o salário médio do médico no Brasil. Então, quando você começa a entender que você consegue fazer isso com os outros também, amigo, aí parece que empreender e gerar negócios vira meio que uma obrigação, né? Quase um trabalho social para quem, primeiro, tem boa fé, né? Mas que entende que vendas é a atividade que mais consegue mudar rapidamente a vida de uma pessoa. Legal, e eu tiro alguns insights aqui que depois eu quero jogar na minha próxima questão, mas antes eu vou perguntar para o Manuel, né? Manuel, ele, eu o conheço desde a época de faculdade. Lá na faculdade o Manuel já era um vendedor, um articulador, né? Ele estava sempre articulando ali, né? Coisas novas. Essa palavra é boa, né? Articulador, é verdade. Enfim, Manuel, conta a história aí, onde é que entra o Manuel vendedor, né? A minha história talvez possa ser um pouco diferente, né? Eu também sou de uma cidade muito pequena, de 6 mil habitantes, 3 mil na roça, 3 mil na cidade. Então, dado que você vai buscar fazer amigos ali, né? E o que tinha para fazer era jogar futebol. Só que talvez eu não era tão bom jogador de futebol, mas sempre fui muito esforçado e com a cabeça estruturada. Então, me dediquei bastante para ganhar amigos e fazer. E dado o meu esforço, né? Eu venho numa família que tudo tem que ser muito esforçado. Acho que eu peguei essa obstinação. E eu vim para Londrina para jogar futebol. Então não parece hoje, parece que foi em outra vida, mas eu vim para jogar futebol, joguei no PSTC e no Londrina. E quando não deu certo, e eu já tinha a cabeça mais forte, mas o futebol me deu 2 coisas. Uma, a capacidade de treinar. E a outra, que você é um jogador de futebol, você sonha grande, né? Você quer ser um baita de um jogador de futebol. Bom, dado que eu não virei jogador de futebol, o sonho não passou e a obstinação também não. E eu vinha já com essa cabeça estruturada de família, de estudar e de ser empenhado.
eu vim para cá e duas coisas aconteceram para eu não voltar para minha cidade pequena. Uma, eu comecei a jogar futebol para empresas, então para muita gente rica. Então conheci a cidade muito rápido, eu fiz o network muito rápido. E no futebol, além de ser muito, muito dedicado, eu tinha uma cabeça um pouco mais estruturada para o jogo, né? E dado esse pensamento, eu falei para meus pais que eu ia voltar para casa. E, enfim, vou falar um pouquinho para frente, fui fazer a faculdade de administração. Na faculdade de administração, porque eu não trabalhei tão cedo, porque eu trabalhava jogando futebol, né? Era um trabalho. Eu estudava à noite e treinava de manhã à tarde. E quando eu saí com 17 anos desse métier, eu passei uma jornada fazendo cursinho, jogando bola para colégios, enfim. Depois eu entrei para a faculdade de administração e vi que, na minha época, pelo menos não sei se mudou hoje, eram 4 vertentes. Produção, finanças, gestão e marketing. Eu falava, pô, eu não vou ser bom em nenhuma dessas, mas eu gosto de articular todas elas e vender, né? E aí acabou que eu parei para pensar, falei, bom, dinheiro para ter uma indústria eu não tenho, dinheiro para ter uma loja eu não tenho, eu vou prestar serviço. O que as pessoas compram que paga mais comissão? Falei, ué, imóvel. E aí eu fui pensar em imóvel, eu vou ser corretor, mas não sabia nem o que era Cresce. Sim. O que Cresce? O primeiro imóvel que eu vendi já foi um imóvel, na época, de R$700 mil, e que eu não sabia nem o que era Cresce, que tinha que pagar o negócio, né? Enfim. Mas você imagina... Era bem mais, tinha bem menos fiscalização, bem né? menos Eu trabalhei vendendo terreno também lá em Piratininga, ali, que é do lado de... Sim. Não tinha nada. Ficava lá, você ia plantando, passava um Cresce Depois lá. o cara falou assim, mas isso é o Cresce. Eu falei, agora eu vou tirar esse negócio. Você imagina o trabalho que o Manuel me dava na sala de aula. E aí eu lembro que na faculdade, no terceiro ano, eu montei eu trabalhei num fundo de família, assim, chamado primeiro e no segundo ano, já mexendo com imóvel. No terceiro ano, eu abri uma imobiliariazinha. No quarto ano, esse negócio pegou, porque eu tive uma aula sobre alavancagem financeira. Eu falei, mas essa alavancagem financeira na aula, comecei a estudar, dava para fazer isso com apartamento. Se tivesse o pré-chaves menor, eu ganhava dinheiro em cima do valor total do apartamento e vendia ele no pós-chave. Antes da Dilma, fazia esse giro de imóvel muito rápido e eu fazia retrofit. Eu lembro que no quarto ano de faculdade já tinha umas 40 pessoas da faculdade trabalhando na minha imobiliária. Cara, foi que assim, animal. né? Impressionante. Que animal, que animal. E, gente, assim, olha, eu olho para as histórias, 3 histórias aqui muito bonitas, 3 histórias empreendedoras e 3 histórias também que o recado que fica é como vocês conseguem vislumbrar lá na frente, né? Como o bom vendedor, ele tem um objetivo de longo prazo, né? Ele fala, poxa, eu vivo da venda, eu agradeço tudo que eu tenho da venda, o Concer, ele fala, pô, eu já vi que eu não queria viver talvez naquela realidade que você vivia, que já vislumbrava algo lá na frente. O Manuel, com a visão empreendedora, também vendo ali potenciais ganhos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Eu sei que dentro de tudo isso tem uma visão estratégica também, mas a pergunta que fica é, e aí, venda é arte ou venda é técnica, ou são as duas coisas juntas? O que vocês falam? Isso seria quase equivalente se perguntar se administração é ciência ou prática, né? Porque eu acho que vendas, eu acho que exige conhecimento. Toda a trajetória que eu desenvolvi baseada em necessidade mesmo, né? Eu me lancei em vendas por uma questão de sobrevivência. Porque não tinha outra alternativa, né? E se você quisesse dar um salto na tua carreira, estudar, morando numa cidade limitada, pequena, você não ia ter progresso. Por isso que eu estabeleci como alvo, né? Poder avançar na minha carreira de vendedor, cursar uma faculdade. Por isso que eu recomendo sempre que se estude arduamente. Se dedique à leitura, se dedique a aprender com bons mestres e professores e pessoas experimentadas. Então, assim, eu considero que a arte de vender, ela existe, as pessoas têm esse DNA, ou elas se encontram com essa profissão através desse talento, mas o talento ele precisa ser desenvolvido. Quantos profissionais que a gente conhece que têm um talento excepcional, mas eles não potencializam, né? Eles não investem nesse talento. E eu acredito que vendas é um talento nato, as pessoas nascem com isso, mas se elas não regarem, não se lançarem diante de desafios, a coisa fica morna. E aí você tem digamos assim, um comportamento até medíocre, um vendedor medíocre. Eu acho que o vendedor ele tem que desenvolver algumas competências, algumas skills, como o próprio Concer comentou, que são essas habilidades, Manuel.
comunicação, socialização, sociabilidade, persistência, determinação, né? Porque o vendedor, ele nasceu para levar não, né? Isso que a gente tem que ter claro. Então você não pode ter timidez, você não pode ter medo, você tem que se lançar. Então eu gosto muito dessa ideia de que quando você realmente se propõe a alcançar alguma coisa, como o Concer comentou, né? E a história do Manuel também, né? Não importa de onde você saiu. Não importa as condições que você tinha em mãos, disponíveis ou não disponíveis. A tua determinação é que vai fazer com que você realmente tenha o sucesso. E o compromisso com quem te deu essa oportunidade. Porque muitas empresas têm uma legião de colaboradores, vendedores, né? Mas assim, até que ponto você realmente está comprometido com a causa, né? Até que ponto realmente você está disposto a perder noites de sono, viajar quilômetros de distância, comer qualquer coisa na beira de estrada, porque eu trabalhei 15 anos da minha vida como representante comercial. Foi a fase mais gloriosa da minha vida, porque eu adorava, eu via as pessoas vendendo de pastinha, gastando sola de sapato, fazendo espinha de peixe na rua, metendo a barriga no balcão, sendo maltratado. Eu fui maltratado por um monte de empresários que eu comparecia para vender minhas coisas. Mas isso te dá uma força, te dá uma energia, te dá uma potência absurda, fora as rejeições, né, que a gente sofre. Né? Então, assim, eu diria para você que todo esse conjunto, né, esses ingredientes fazem parte do, digamos assim, do dia a dia de um vendedor raiz. É o cara que realmente se lança para o desafio, agarra o chifre com o boi pelo chifre e fala, cara, eu vou vender esse negócio. E daí Entendeu? traz essas habilidades e tal, Manuel, lá na Superlógica você tem um time amplo de vendas, né? E que você olha pro cara e fala, esse cara é um bom vendedor, mas o que tá por trás dele? Eu vejo que vendas, assim, eu acho que 90%, não tenho esse dado consolidado, mas a maior parte dos vendedores são medíocres, né? E o problema é que a barra do latino-americano, acho que do México para baixo, dá que a mediana é muito baixa. E aí dá que o vendedor fica correndo muito atrás do rabo, e aí as pessoas acham que a profissão de vendedor é ruim. E aí, porque, 90% achando que nasceram Neymar, nasceram sabendo falar, sabendo vender. E aí você vê que os menores do que 10% que deram super certo, que saíram dessa mediocridade, são pessoas que sabem que, você não nasce sabendo vender. Você tem que ser bunda na cadeira, estudar. O Concer tem um livro escrito. Primeiro, para o cara escrever um livro, quanto que ele já não leu antes? Sim. O professor é pós-doutor. Nossa. E eu vou dizer por mim que eu leio pra caramba. Sim. Agora, não adianta você achar que vai ser também só ler e ficar viajando no mundo das ideias e não botar na prática. Inclusive, lá dentro do meu time, é o que a gente fala bastante. Lá, a gente tem mais de 1.200 colaboradores na companhia e próximo de 350 está envolvido com vendas, seja no Value Creation, que a gente chama, que a maioria das empresas chamam de Customer Success, ou no time de vendas mesmo. Então, a gente tem um time grande de vendas que eu toco lá, e a gente fala que a nossa barra média tem que ser muito alta e não baixa como o mercado. Então, dado que tem o maçarico passando ali todo dia, Sim, nas nossas rotinas, o cara que não estudar não vai acompanhar. Não. Ele não consegue acompanhar o ritmo. Então, porque lá não adianta ser normal, tem que ser caveira lá. Então, eu acho que, não ficando em cima do muro, o cara, se ele não tiver onde estudar de verdade, porque pra mim, é 1 em bilhão aí que vai ser o Messi da vida, fora da curva, que vende, nasceu sabendo. O resto é Cristiano Ronaldo, ele estudar pra caramba. E dado isso, cara, eu vejo que só tem diferencial tangível competitivo aquele vendedor que estuda e que sabe o que está fazendo. Muito vendedor acha que é só top line e não entrega margem de contribuição para a empresa. Então, não é volume, é vai resultado. se lascar, né, meu? Aí o cara não consegue gerar riqueza para a empresa, vai gerar riqueza para ele. Então, sem ficar em cima do muro, eu não acredito em estrelinha que não põe a bunda na cadeira e não tem conceito, né? Você vai falar sobre margem de contribuição, o cara não sabe o que é custo, o que é despesa. E o cara que é vendedor, ele tem que imaginar que ele é um CNPJ, seja ele CLT ou não, ele é um CNPJ, ele é uma empresa de si mesmo. Dado que ele é um empresário dele mesmo, se ele não souber como se funciona uma instrução de custo ali,
E eu nem continuo conversando comigo, porque, porra, até rampar de novo. Sim. E aí, só para fechar minha parte, o cara, ele quer ganhar mais, ele quer sair da mediocridade, mas ele quer colher antes de plantar. Ele vai lá na Sprint Pro e não quer pagar 3, 4, 5 conto para ir num treinamento, ele não quer pagar 3, 4, 5 conto, porque ele quer colher antes de plantar. E aí continua na mediocridade. Aí fala, porra, fica lá scrollando o Instagram, não aprende bosta nenhuma com aquilo ali. Um roubador de tempo. Um roubador. Aí ele isso vê aí. lá o Concert, o Mário Ney, vocês postando negócio. Em vez dele apertar e pagar pra aprender, não. Ele fica lá rodando ali e no mês que vem ele fica passando cartão de crédito pro outro mês e pedindo empréstimo no outro. E o cara que vai lá no curso tira ROI. Por que toda pessoa que ganha um curso desse fala, putz, nunca mais vou deixar de ir? Porque tem ROI, pô. Claro. Né? Então, qual a diferença que eu vejo pra mim é que no nosso time a barra tem que ser cada vez mais alta, o cara tem que ser vendedor que não é medíocre. E pra nós, hard skill vale mais do que soft skill. Boa. Caraca, e aí falou aí. pesado aqui, olha, vamos lá. Olha. Esse é o melhor resumo do mundo, pô, né? Um puto empreendedor que entende. O cara habilidoso, naturalmente, que aí, ele tem uma dificuldade imensa de escalar a carreira dele. Ele tem uma dificuldade imensa, porque a natureza dele de fazer fácil, né, não permite que ele vá buscar ajuda. Então, assim, os caras mais habilidosos que eu tive, naturalmente, eles passam pelas primeiras camadas, então ele consegue fazer. Nos primeiros dias ele consegue fazer muito bem, ele fala muito bem, ele entende muito bem, mas eu tive raríssimas pessoas que conseguiram escalar suas carreiras. Os que eu consegui, os disciplinados, que tinham bem menos habilidade, por exemplo. Então, por quê? Porque a falta da habilidade, né, ela permite que a pessoa ambiciosa entender que ela precisa buscar ajuda. E o vendedor não estuda, é só fazer um exercício. Pô, se você é vendedor, está escutando, está vendo a gente aqui, se reúne com seus amigos do bar e pergunta qual que é o livro de venda que você está lendo, ou qual que foi o último, que curso que você está vendo. Não põe. Então o vendedor não investe e não tem outra saída, cara. O vendedor, ele é uma pessoa de negócio, como ele falou. Ele é uma pessoa de negócio. Vender é uma atividade do vendedor hoje. O trabalho de vendas ficou muito profissional, principalmente da pandemia para cá. Antigamente você tinha lá aquela matriz, né, de qualificação e preço que era fácil, né, produto caro, complexo era venda em campo. Não, aquilo lá misturou. Hoje o cara 90% que é venda inside sales e field sales, né, venda de campo, ele tem a mesma estrutura. Ele tem tecnologia, ele tem processo, ele tem documentação, ele tem... Esse cara, como é que você aprende isso se você não for buscar informação? Né? Antigamente você conseguia evoluir em vendas com o tempo. Né? Então você passava o tempo, você ficava uma pessoa experiente. Hoje não. Né? Experiência não é tempo de trabalho. Né? Experiência é você passar por alguma coisa, aprender e fazer diferente. Então você tem muito vendedor, por exemplo, e aí a gente faz mais de 100 treinamentos por ano por empresa, e a gente faz brief, conversa com o pessoal, então a gente tem uma base de dados, de informação, de tudo quanto é segmento muito grande. Você olha que tem muita gente lá que está há 20 anos na área comercial, mas ele tem 5, 6 anos de experiência, né? Que foram 5, 6 anos primeiro dele, que ele teve que aprender, ele foi curioso, ele estava lá, se ele não aprendesse, ele não continuava a carreira dele, precisava fazer dinheiro, e depois o cara meio da Ctrl-C e Ctrl-V, na maioria das vezes. Então é muito difícil você ver um vendedor que estuda, que vê, que compra um livro, que faz um curso, e aí claramente os melhores vendedores têm um conjunto, né, de habilidade. Eu também já tive bons vendedores que estudavam pra caramba, então aí já com quase seus 50 anos, o cara tá há 20 anos pelo menos com venda, ele não consegue comprar um carro próprio, né? Porque, de novo, é um conjunto de coisas, né? Ele tem que entender, mas a parte mais difícil é a parte do emocional. É o cara conseguir lidar com aquilo e entender que ele é um cara que precisa de ajuda, é um cara que precisa adquirir novos conhecimentos. Então o vendedor, ele consegue vender bem habilidoso, mas ele não consegue lidar com dinheiro, né? Então, que é uma habilidade. Sim. Uma habilidade, né? O cara, ele tem que ter um ego alto. Não tem vendedor bom que tem ego baixo, impossível, porque o que gera um bom vendedor é o cara escutar um não e ele pegar ódio naquilo. O que gera sucesso para ele não é o amor, é o ódio, né? Não é, senão ele fica bonzinho, né? Que é o nome do meu livro lá, vendedor bonzinho não fica rico. Ele aceita muito fácil o não. Então é um conjunto muito complexo. Por isso que é a profissão que mais rapidamente tira a pessoa da pobreza. É a profissão que as pessoas mais ricas do mundo trabalham. Então, as pessoas mais ricas do mundo, né, têm ótimas operações comerciais, não têm os melhores produtos, efetivamente, mas têm as melhores operações comerciais, entendem de venda. Então, é um portfólio muito grande hoje ser um bom vendedor, mas é uma fórmula. Né? Existe o padrão e quem se adapta a isso ganha muito dinheiro.
Na visão de vocês, ainda tem aquelas pessoas que ficam naquele confronto, né? Poxa, eu cresço ali como um bom vendedor, vou continuar na área de vendas ou vou assumir uma posição de gestão? E aí fica aquele conflito que muitas vezes a pessoa não se resolve, né? Essa para mim eu falo, todo vendedor, o seu objetivo para ter sucesso é sair do papel de vendedor. Eu falei isso. Porque para você pensar nisso, você tem que adquirir conhecimento, tem que fazer cursos, você tem que aumentar o seu portfólio, o seu repertório tem que ser muito maior. Ou você vai ser gestor para ganhar mais dinheiro, bônus, ou você vai ser o seu preparo é para esse. Né? Mas o representante comercial, tem representante comercial que ganha 400, 500, 600 mil reais por mês? Tem. Agora, esse cara, o que ele é? Esse cara é um empresário. Sim. Não tem representante comercial que ganha 200 mil reais por mês que não tem uma equipe. Ele tem uma empresa de representação. Todo representante comercial, ele vai ter que ser uma empresa de representação nos próximos 5 anos daqui para frente. Então, o representante comercial sozinho morreu. Morreu. O que o representante tinha sozinho é o que hoje qualquer cliente tem. Acesso a quem produz, né? Que é os Estados Unidos já é muito comum, tá vindo para o Brasil muito forte, que é o D2C, né? Direct to Consumer. O cara consumindo direto. Você vê essas quebradeiras de revenda de agro, por exemplo, você vê todas elas pedindo, a grande maioria, as gigantes pedindo recuperação. Por quê? Porque o custo está baixando, né? As indústrias estão fazendo contato cada vez mais. O cara que ficava afastado no meio da fazenda, ele não tinha acesso só via representante. Hoje ele tem acesso direto às indústrias e está acabando cada vez mais disso. Então o representante que só pega o produto da representada e leva para o cliente, ele só tem custo. Ele não consegue escala. Ele é um custo e ele demora para dar esse retorno e a inteligência de mercado não fica com a indústria, fica com o representante. Então, se esse cara não tiver uma empresa de representação, os próximos 5 anos não vai ter mais representante comercial individual fazendo esse trabalho. Não sei em cada cantinho, estou falando ganhando dinheiro. Eu tiro aqui alguns insights, né? Mas até antes de falar de estrutura e você traz essas posições e tudo mais, você falou lá no começo, né, da sua fala, eu queria linkar com algo que o Ney sempre me traz, né? Ele fala, o hábito, a disciplina e o Concert trouxe isso, né? Falando, olha, a disciplina, eu queria ouvir do Ney, né? Sim. O Ney sempre, eu sei que essa é uma palavra que está sempre no vocabulário do Ney, né? Olha, precisa ter disciplina, precisa desenvolver hábito, precisa... Então, Ney, o que você complementa em relação... Eu acho que me agrada muito a ideia da cadência, né? Eu acho que o vendedor, às vezes, ele dá um puta resultado e depois, em alguns casos, ele despenca. Ele não consegue entender quais são os fatores que determinaram, talvez, o sucesso dele depois da derrocada. E, para mim, eu acho que a regularidade e a cadência é fundamental. E você precisa desenvolver resistência mental para isso. Porque o vendedor, ele é sacudido a todos os instantes por notícias, por novidades, né, por concorrentes, enfim. E aí essa ideia da cadência é algo que me agrada muito. Eu acho que o vendedor, ele tem que se reinventar, né? Eu pego o meu exemplo também, né? Poderia ter abandonado a carreira, poderia estar aposentado, fazendo um monte de coisa, Concert. Mas, na verdade, não. O que eu gosto de fazer é ajudar as empresas a performarem. E aí você tem um desafio gigante, né? Que é a transição de carreira. Por isso que eu gosto também de me planejar para fazer as coisas, né? Então, bota o pé numa canoa, se você está mudando de representada, ou você está mudando a ênfase do teu negócio, está com uma visão um pouco mais empresarial, tem que se preparar. Não precisa abandonar o que você está fazendo, mas se prepara para uma transição. Estuda, procura entender o mercado, procura entender uma série de fatores, né, que estão ali disponíveis com oportunidade, se reinventa, bota o pé na outra canoa, daí você pula para aquela canoa e vai navegar com segurança, né? Mas eu gosto da regularidade, por isso que eu sou muito disciplinado. Disciplinado com horário, disciplinado com as minhas atividades pessoais, profissionais, agenda. Muitos vendedores se perdem no meio do caminho, né? Por isso que eu gosto muito, Concert, Manuel, da ideia de blocos de tempo, né? Então, assim, se eu estruturo a minha agenda e eu tenho um bloco de tempo para prospecção, eu já vou fazer toda a minha organização para me dedicar naquele bloco de prospecção. Porque ao invés de você fazer 10 coisas ao mesmo tempo, é melhor você fazer uma de cada vez, né? Eu não posso ficar também dando voltas os representantes comerciais, em geral, né, eles precisam visitar o cliente, não tem mágica, né? Então, quando o Concert decreta, né, a morte do representante comercial ou a extinção dessa carreira, eu entendo, né,
que nós vamos passar por um processo de transformação enorme. A tecnologia cada vez mais vai impulsionar e criar alternativas de canal. Eu vivi essa experiência quando eu trabalhei na construção civil, vendendo componentes para a construção civil, e aí o nosso desafio era como eu vendo direto para as construtoras, passando por cima das revendas, mas não criando atrito, né? E aí eu tinha uma força de vendas que ia direto no especificador técnico da construção civil ou ia direto nas imobiliárias, nos empreendedores. E aí você lida com muitos conflitos, né? Então, eu penso que nós estamos num momento de grandes transformações, né? A tecnologia, ela vai anular algumas vantagens competitivas que o vendedor tem. Mas uma coisa que a tecnologia não consegue substituir é a capacidade relacional. As pessoas ainda precisam de contato pessoal. As pessoas ainda precisam de uma interlocução. E essa é uma skill que eu considero importante. O vendedor precisa investir nisso. Mas aí ele tem que investir com inteligência. Por que eu tenho que estudar? Aquele livro, né, O Diário de um CEO, ele te apresenta 5 baldes. Primeiro balde, conhecimento. Fundamental, indiscutível. Você tem que estudar. Tem que continuar estudando. Esse é o primeiro balde. Segundo balde, o que você faz com esse conhecimento? Não adianta estudar e não ter aplicabilidade em nada. Tem que estudar alguma coisa e aplicar aquilo. Terceiro balde, as coisas que você conquista, principalmente relacionamento. Conhecimento aplicado, pessoas que se conectam a você porque entendem que você tem uma importância. Depois o quarto, as coisas que você consegue do teu sucesso material. E por fim, né, você vai dividir um pouco de tudo aquilo que você conseguiu, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Dividindo um pouco daquilo que tudo nós nos esforçamos para conseguir, né? Então, eu entendo que conhecimento nunca é demais, mas você tem que se organizar. O vendedor ele tem que abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, final de semana seria ótimo estar tomando cerveja, batendo papo, participando de um churrasco à noite e tal, como o Manuel falou. Mas não, o vendedor dedicado, o vendedor que investe na sua carreira, ele vai participar de um evento, de um treinamento, de uma palestra. Ele está no caminho da reconstrução da carreira dele, né? E, óbvio que eu tenho que desfrutar dos meus momentos, mas eu tenho que organizar minha agenda. Então, por isso que cadência, organização e disciplina para o vendedor é fundamental. Mas veja que o problema, para mim, é estruturante igual a educação. Dado que a gente não tem uma educação estruturada no país, a gente tem todas as consequências posteriores ruins. Dado que a gente tem vendedores mal instruídos, a gente forma gestores mal instruídos. Porque uma das partes que eu deveria ter enquanto gestor já era para eu ter evoluído na carreira, para eu poder rampar os meus vendedores, cobrar deles cadência, cobrar deles a disciplina. Agora, dado que eu já não tenho, eu tenho um gestor que não busca conhecimento e também não tem. Outrora foi um bom vendedor, mas será que bom vendedor com consistência que vai me rampar? E aí a gente vê escolas, como na década de 90 e 2000, o pessoal da Ambev, como tinha metodologia do professor Falcone, voou. Todo mundo que queria montar uma boa empresa agressiva nas vendas, falava, vamos buscar caras que fizeram o meio, a média gestão, como diz lá no High Output Management lá do Andy Groove, que fala assim, a média gestão é que puxa a empresa. Aí eu tenho gestores medianos, ruins, que não ajudam a rampar o vendedor. Aí é um ciclo de horrores dentro de uma empresa, né? Então, o que a gente cobra lá dentro, né? Que o meu gestor, o cara não chegou no horário, é tipo escola, tá fora. Toma uma negativa, não entra na reunião, tem que ser duro. Não fez, lá a gente tem pace diário e entra de recuperação com 15 dias. Porque não adianta eu colocar o cara de recuperação depois de 30. De 30 eu já perdi a minha meta do mês. É impossível a gente perder a meta do mês lá dentro da nossa empresa. Entra de recuperação com 15 dias. Entrou 2, 3 vezes de recuperação, para que eu preciso daquele cara mediano dentro da empresa? Então, dado que você está ali puxando a régua toda hora do teu vendedor, ele um dia vai ser capaz de fazer isso. Ele ter o one-on-one com o gestor dele, ele levar a pauta dele, não é o gestor que tem que fazer 7 one-on-ones. É os liderados que tem que saber onde eu estou errando e onde eu preciso pedir ajuda para o meu gestor. Então vocês têm que ensinar o vendedor a ganhar essa consistência. Aí a gente tem uma escola medíocre que puxa o vendedor medíocre e vira uma coisa. E aí eu tenho meus vendedores que já não estão bem puxados, e eu vejo as lideranças que não estão participando de curso, não estão participando de liderança. Aí vira show de horror, entendeu?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta, uma leitura que eu tenho, né? Eu sempre vejo a gente discutir vendas, né? E fala assim, poxa, o vendedor, ele precisa ter hard skill, soft skill, precisa... Mas eu queria dar um salto a mais. Algo que eu sinto falta quando a gente fala, principalmente de vendas mais consultivas, é uma visão estratégica, uma visão sistêmica. O vendedor, muitas vezes, ele tem um conhecimento do produto, ou até um conhecimento de uma hard skill, no sentido de olhar uma DRE, olhar, entender o que é um custo, entender o que é uma receita, entender tal, mas eu sinto que às vezes esse vendedor ele não consegue conectar com o ambiente que é muito mais amplo, né? Então, poxa, que algo da economia está me sinalizando de uma virada de chave ou de uma argumentação que eu preciso utilizar? Que aquele momento econômico ou aquele momento daquele segmento específico está sinalizando de oportunidades do que eu posso ofertar ou não? E às vezes o vendedor ele está até se preparando na minha leitura, mas ele está se preparando ali na rotininha básica. Olha, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber argumentar no basicão, eu tenho que saber as etapazinhas ali da venda, enfim. Visão estratégica é algo importante, vocês que estão nesse ambiente aí, Concer? Depende para onde ele quer ir, né? Depende para onde ele quer ir, né? Onde que ele quer acessar, né? Aí ele tem que adquirir a chave que ele tem. Então o cara vende lá, o cara tá vendendo, sei lá, repondo balinha numa empresa, não sei o quê, o cara não quer sair do papel ali de vendedor ali, de rodar, eu acho que é limitado, ele não vai trocar muito ideia disso, não vai usar muito aquilo lá com o seu João, dono da Quitanda, tá, onde ele atende lá, e um dos 45 clientes que ele roda durante o dia. Né? Agora, de novo, o vendedor, ele não ganha pela quantidade de hora que ele trabalha, né? Ele ganha pela raridade que ele é no mercado. E o que é um vendedor raro? É uma pessoa rara, que é uma pessoa de repertório. Repertório é uma coisa difícil, né? Então, quando você vai conversar com um vendedor, por exemplo, do agro, o cara ele tem que entender de todas as variáveis que afetam o negócio dele. Então, obviamente, ele não consegue ficar parando o dia inteiro estudando, né? O cara de agro, ele roda 140 km de terra, leva 5 horas para chegar lá, né? Sem saber se vai ser recebido, sim, mesmo tendo agendado, né? Então, isso que quem foi representante sabe muito bem, que é uma coisa você agendar, a outra pessoa que agendou contigo, sim, te receber para lá. Mas o quanto que esse repertório afeta para você. Qual que é a beleza do repertório? A beleza do repertório é que você acessa outra camada, sim, né? Então, você faz sinapse, né? Você cria novos pensamentos, você consegue cruzar informações, então você começa a tirar suas conclusões. Então, essas informações voltadas, né, como foi falado, sim, aqui pelo professor, orientada para utilizar isso, né, não só, sim, senão você fica obeso, né, de conhecimento, exatamente, né? Isso ele te dá um repertório. Então, conforme você vai acessando outras camadas de conhecimento, você começa a criar suas linhas, sim, de pensamento, né? Você começa a entender, eu falo que você nunca desvê aquilo que você viu. Então, quando você começa a ter novos conhecimentos, o repertório te permite criar, para mim, o maior motor de transformação na vida de qualquer pessoa que vai ser empresário ou vendedor, que é o inconformismo. Né? O inconformismo é o ato de você saber que dá para fazer diferente. Sim. Né? Quando você não sabe, você aceita. Então, quanto menos a pessoa sabe, mais ela aceita. Sim. Então, por que você vê nos lugares mais pobres, né, do mundo onde você vai pegar o Brasil aqui, você chega naqueles lugares que a pessoa, ela não tem energia, a casa é feita, né, de barro, ela não sabe se vai comer no outro dia, você passa lá, a pessoa está sorrindo o dia inteiro. Né? Ela não tem uma consciência que existe alguma coisa diferente daquilo. Né? E é só você olhar dentro da empresa. Então, eu peguei um extremo, mas olha dentro da empresa. Por que a maioria dos vendedores empresários, por exemplo, aceita que talvez não bata a meta? Porque a visão dele é muito curta, é muito míope. Ele conhece aonde? Pela falta de conhecimento dele, ele conhece a experiência dele, e ele tem acesso a mais um outro empresário de segmento que tem o mesmo nível de conhecimento e mais 2 vendedores. Bateu no teto. Meu amigo, eu cheguei no bar, no restaurante, o cara pegou e falou, cara, como é que tá aí? Tá difícil. Aí eu perguntei pra você, tá difícil? O que ele fala? Tá difícil. Tá difícil o mundo, não é que tá um momento, tá todo mundo, mas todo mundo é muita gente, né? Aí ele vai pra internet, né? Ele não vai seguir, por exemplo, que nem eu sigo várias outras pessoas de linhas de pensamento diferentes da minha. Para que eu não... Pra gente não ficar viciado naquela leitura, pra mim, né? Porque senão... O mundo é aquilo. O mundo, sim, não, pô. O mundo é o que você vê, é aquilo lá. E aí você acha um absurdo, por exemplo, alguém pensar diferente de você. Então esses cruzamentos de ideia é que dão repertório para o vendedor. Né? Eu acho que uma coisa bacana que você trouxe e que me agrada muito, Concer, nessa ideia é que você tem que ser uma pessoa interessante. As pessoas que conversam com você, elas têm que se sentir motivadas a conversar com você. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, não tem como
É como aprender uma língua. Como é que você aprende uma língua que você não domina? Você tem que meter vocabulário dentro da cabeça. Muitas vezes você pega um livro, né, de uma língua estrangeira, começa a ler o livro, palavras, e vai botando palavras dentro da cabeça. O vendedor tem que ser assim. Ele tem que ser incansável no conhecimento dele. Por isso que as leituras me agradam. E eu sou um leitor voraz. Eu consigo ler 10 livros e muitas vezes eu leio livros, vários livros ao mesmo tempo. E as sinapses, elas acontecem. É um negócio mágico. Quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, é maravilhoso. E eu digo para o pessoal nos meus treinamentos, eu carrego os livros dentro do meu carro. Eu risco os livros. E eu sei que temos um arsenal incrível de livros digitais. Eu prefiro ainda o livro físico, com certeza. A leitura do físico tem um impacto diferente. Hoje tem caráter. Tem gente que aprende bem com podcast bem feitinho, você consegue aprender muita coisa. Né? E é isso que você falou. A gente tem que ter a cabeça aberta para você combinar diferentes tipos de fontes de conhecimento. É um depoimento, é um podcast, é um testemunhal, uma palestra e os livros. Mas quando você cria uma conexão com esse negócio, é espetacular. Você fica uma pessoa interessante, né? Você fica uma pessoa interessante. Se você não for interessante, você vai ser pálido. E toda vez que você é pálido, as pessoas não se interessam por você. O pessoal às vezes fala, o que o pessoal mais reclama é que ele não consegue falar com... Ele realmente está cada vez mais difícil. Eu falo, cara, mas vamos lá. Por que alguém não gostaria de falar com você? Porque você é chato, pô. Exatamente. Ninguém gosta de falar com gente chata. Não, e o que você acrescenta agora, na vida das pessoas? Agora me liga, cara. Eu vou atender. Eu vou atender. Eu sei que tem alguma coisa boa vindo. Exato. Entendeu? Exatamente. Mas sabe que tem uma parte que vocês estão falando assim, como é que eu me torno interessante, né? Eu me torno interessante a partir do momento que eu sou interessado genuinamente. Perfeito. Por exemplo, alguém vai me achar interessante para falar sobre o mercado imobiliário comigo. Porque, eu sou um cara interessado tão a fundo, genuinamente, em como uma imobiliária funciona, que eu sei aquilo ali no detalhe. Se eu sou um cara interessado, não no meu produto que eu vendo, mas no que ele reflete lá no meu cliente, e eu entender todo o ecossistema do meu cliente. Se eu sou um cara que vou vender o agro, como vocês falaram, eu vou entender como é a cabeça do agricultor, eu vou virar um cara que vejo tantas coisas diferentes, esse repertório meu é tão diferente porque eu sou interessado que eu viro interessante. Eu acho que nessa linha do que você falou, a gente pode imaginar da seguinte maneira: por que eu vou perder tempo para falar com uma pessoa que veio aqui para me encher o saco, para vender alguma coisa que sabe menos do que eu? Então, assim, se você se dispõe a vender alguma coisa para alguém, no mínimo, você tem que entender um pouquinho do negócio da pessoa com quem você vai se relacionar. Manuel é especialista em mercado imobiliário. Thiago é especialista em vendas. Como é que eu vou tentar conversar com o Thiago, com o Manuel, sendo que eu não tive a empatia de estudar o negócio dele, de entender a dinâmica dele, dos valores, né, dos princípios? Então eu vou travar uma conversa desinteressante. Então eu preciso me preparar. E aí sim eu vou chamar a atenção, eu vou me sentir útil. As pessoas vão ver valor em você. Se as pessoas não enxergarem valor que você adiciona numa conversa, num bate-papo, você esquece. Eu quero falar com o Manuel, por exemplo, hoje à noite, sobre imobiliário. Já conseguiu ficar extremamente interessante para mim. Ele que vendeu o meu apartamento. Ele vai que vender um apartamento. Mas foi um bom negócio. É isso aí. Mas sendo duro aqui, dado que você é um cara tão interessado em vendas, você é tão interessado em vendas, eu sou interessado no mercado imobiliário, que a gente passa a ser uma pessoa interessante, que eu não consigo entender como o cara toma um no-show, uma visita. Eu imagino o concert, sai lá de Campinas, vir pra Londrina tomar um no-show. O cara é um cara, entendeu? Como é que ninguém vai te dar um no-show? Eu não saio daqui, vou pra Recife e tomo um no-show. Eu não vou sair viajar 500 quilômetros pro agricultor, pro dono da roça não me atender. Porque eu sou um cara que vou solucionar o problema dele. E você se preparou para isso. Mas o respeito sempre é isso, né? Mas o respeito é isso, né? Poucos se posicionam dessa maneira, né? Poucos são reconhecidos dessa maneira porque não trabalham e não se preparam para isso. O cara tem que conquistar você e ele... Mas como é que você cria o seu oceano azul para ser tão interessante assim? Olha só o que a gente vai falar, achando que é só oceano azul para a empresa. Como que eu tenho um diferencial tangível competitivo enquanto vendedor
que eu sou um agrônomo, um RTV diferente daquele outro, daquele diferente. Como que eu sou um corretor de imóvel, sendo que tem um monte que o cara quer comprar comigo? Cara, faz 10 anos que eu não tenho mais imobiliário e ainda os investidores batem lá na minha porta e falam, Manuel, eu preciso comprar com você. Eu falo, cara, não posso mais vender. Mas você tem uma história, eu acho que assim, é a tua trajetória, não é o ponto de chegada, é a jornada. Então eu sempre digo o seguinte, a gente constrói uma jornada na nossa vida e essa jornada é cheia de percalços, de desafios, de dificuldades. Por que você se torna uma pessoa interessante? Manuel, conta a tua história para mim. Me conta um pouquinho. Quando eu começo a ouvir a história de onde você saiu, o que você fez, o que você viveu e as coisas que você conquistou, isso é maravilhoso, porque aí tem conhecimento. Aí tem algum ingrediente que pode impactar o meu negócio. Então, assim, se você não tem uma história para contar, a conversa fica desinteressante, né? E isso é um exercício diário, né? De superação. E é interessante porque quanto mais você se lança, né? Nesses relacionamentos e tal, nessa aventura de vendas, mais você aprende. E a gente aprende muito. Às vezes a gente vai pilotar um negócio, por mais que você estude, você tem que ter a resistência e o autocontrole de ouvir o que o cliente está te dizendo. Às vezes o cliente está berrando para você coisas que você nem está ouvindo. E você deixa as oportunidades passarem. Para mim, os maiores exemplos mais fáceis é o corretor e vendedor de carro. É os mais fáceis da gente ver como que isso é um gargalo e como não é difícil você se destacar com venda. Não é. Ele tem um tempo. Né? As pessoas precisam começar, né? No mercado. Exatamente, vai começar a ganhar menos, mas é um tempo. Você falou isso logo no começo, né? O tempo, né? O tempo é necessário para a construção da sua carreira, seja como empreendedor, seja como vendedor, né? Ele é necessário, você não começa de cima. Mas os maiores exemplos para mim é corretor e vendedor de carro, né? O quão pouco interessado as pessoas são, mas não é nem isso, é o baixo conhecimento sobre ser genuinamente interessado. Você vê, por exemplo, a maioria dos corretores, a pessoa vai comprar. A compra do imóvel, ela tem um envolvimento monstruoso emocional. Gigante. Existe um comitê de compra, geralmente, né? Não é a pessoa, um comitê que é o cunhado, filha, pai. Existe uma jornada toda e existe um emocional muito forte na venda do carro e na venda do automóvel, do imóvel. Por isso que são os dois mais, né? São onde tem mais emoção envolvida. Sim. Então, a emoção envolvida, você tem um histórico. O cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus. Exato. Né? Tem gente que paga 5 milhões no carro, mas não paga 150 reais numa garrafa de vinho. Né? Então, assim, não é falta de dinheiro. É priorização daquilo que ele acha valioso ou não. É muito raro você ver um corretor fazer boas perguntas. Sim. É muito raro. Mas o corretor chega um lead, o nome da pessoa. O mínimo que você faz hoje, você joga aquilo no Google para ver quem é. Às vezes o cara bate lá, o cara, sei lá, um grande influenciador, o empresário, a primeira notícia que tá do cara lá. Paulo acaba de vender sua empresa por 430 milhões de reais. Tá maluco, velho? Esse dinheiro eu sei que o cara tem. Eu vou lá, vejo o cara tem família, gosta de viajar. É um mínimo, são 30, 40 segundos de pesquisa para fazer uma abordagem. Bom script. Daí. Um mínimo para entender. O vendedor de carro, mesma coisa. Vai com você, com a sua esposa e pede para ver uma SUV. Esse é um cenário clássico. Quem está determinando a compra ali é a esposa, né, cara? A esposa que é o SUV, ele não faz uma pergunta para mulher. Mas sabe que... Mesmo tendo treinamento. Sim. Todas as concessionárias, ele paga. Eu sempre falei isso. Falei assim, olha, se você não atende muita gente, principalmente se vende serviço e tal... Cara, o mínimo que você tem que fazer antes de atender aquela pessoa é entrar na rede social dele, entrar no Google e descobrir minimamente quem é aquela pessoa, né? Você vai receber uma pessoa com uma idade mais avançada, menos, qual é o gosto dela, porque tá escancarado na internet. E a maioria dos vendedores, por falta de conhecimento, ele não consegue transitar do que pro porquê. Porque as pessoas, os leads, chegam no quê? Chega num carro, chega num imóvel de 70 metros quadrados, com o que vale 700 mil reais, que tem 3 quartos e tá na Gleba Palhano. Mas o cara quer vender metro quadrado, mas ele quer vender aquele apartamento. Eu não vendo o quê? Eu vendo por quê. Agora, por quê? Dado que eu tenho 100 apartamentos nessa mesma configuração na Gleba Palhano, só um ele vai comprar, ele não vai comprar 100. Por que ele está comprando? Se eu entender o porquê ele está comprando, sair do objeto, dar um passo para trás e entender o porquê em cima desse objeto, aí eu entender o porquê, não tem como você não vender. Não, com certeza. E por que o bom vendedor de imóvel ele fica rico? Porque ele não precisa mais de lead. Ele já aprendeu que existe um LTV ali, em que ele vai vender para aquela carteira que nem lead ele quer mais, porque aquela ali tira tempo dele. Multiplica. E dado que por isso que vocês queimam tanto lead que chega lá, né? E aí, como o teu LTV é tão alto, você compra, recompra, que você não tem mais CAC.
E o CAC do vendedor não é o custo da mídia, porque a imobiliária já pagou, mas o CAC dele é o tempo dele. Porque eu só tenho as 8 horas do dia. Então, se eu sou um vendedor que ganho 50 mil reais, eu tenho que saber quanto custa a minha hora no dia. Se eu ficar atendendo lead ruim, eu queimei 2 mil reais fora. Então, o meu CAC, enquanto vendedor, foi meu tempo que eu perdi 2 mil reais. Então, como é que eu resgato esses 2 mil reais? Eu não vou mais mexer com lead podre, eu vou trabalhar em cima do meu LTV aqui, que o meu CAC é baixo, que eu já sei que o cara vai comprar. Mas o vendedor não entende nem CAC, nem LTV, lascou. E nem se relaciona com os clientes, né? Não cria essa fidelidade, essa identidade. Eu preciso, como o nosso tempo é curto, é difícil, né, juntar 3 estrelas dessa no mesmo podcast, né? Eu tenho 2 temas aqui que eu ainda quero abordar, né? Primeiro tema, vou perguntar aqui quem, não vou falar nome, quem quiser abre aí o tema. Que é uma estrutura mínima? Eu fico pensando que nem o Manuel tem lá na Superlógica lá, atende imobiliárias com 3, 4 corretores, e atende imobiliárias que tem 500 corretores. Mesma coisa, eu sei que o Ney atende indústrias que também tem 2 vendedores e 50 vendedores, ou Concert tá aí em todo canto com também times distintos, né? O que é uma estrutura mínima para quem tem um time pequeno, e depois, quando eu olho para um time maior, o que seria essa estrutura de vendas? Né? É só um vendedor? Tem que ter um vendedor, todo mundo igual ali, um do lado do outro na mesa? Ou não, tem uma estrutura mínima, algo mínimo que a gente tem que compor ali? Vou usar a palavra que o advogado usa bem, né? Depende. Depende do segmento, depende do produto. Depende muito, né? Então, o que está existindo é o fim o termo bonito, né? É o full cycle, né? Que é o vendedor que faz toda a operação. Então, ele planeja, ele prospecta, ele aborda, ele levanta, ele faz pós-venda, ele fecha, negocia e tal. Né? O que a gente está vendo dessa quebra do full cycle, né? Primeiro, setores de prospecção, e aí pode ser via IA, BDR, que é o profissional, então ele gera atividades pro closer, porque o closer é o cara mais difícil. É o que o professor falou no começo aqui, é aquela habilidade, né, que hoje a IA não faz ainda, pelo menos, não sei como vai ser, né, mas não faz, essa habilidade de relacionamento, de entendimento, de ser genuíno, de entender o momento, né, de fazer uma pergunta no momento correto, de conseguir segurar o valor, né, do que foi apresentado. Essa é a parte mais difícil. Esse cara, o repertório desse cara é muito maior, então ele é uma pessoa muito mais rara. Esse cara é o cara caro, esse cara é difícil, esse cara leva tempo para construir. Esse cara fica o tempo dele numa atividade que é completamente de checklist e rotina, que é a prospecção, por exemplo, né? E não tem venda se não tiver oportunidade. Por que eu fico fazendo esse tempo? O melhor vendedor, geralmente, da empresa não fica 30% do tempo dele fechando venda. O melhor cara. Imagina se esse cara ficasse 50%. Imagina só que 12 desses caras. Qual que é o impacto financeiro da empresa? Então, hoje, a gente monta muita operação de prospecção em empresas, mas depende, tem segmento que é muito enxuto a quantidade de clientes. Não tem necessidade de você desdobrar. Esse cara, ele consegue fazer. Cara, o ideal é óbvio que a pessoa faça toda a jornada, mas isso ele não consegue para escalar a empresa, porque enquanto o vendedor faz, sei lá, 5, 6 prospecções na semana, se ele faz o círculo inteiro, né? Se ele faz todo o ciclo, ele consegue fazer 5, 6 prospecções boas na semana, porque ele tem que fazer follow-up, ele tem que fazer fechamento, ele tem atividade administrativa, ele tem reunião, né? Então, esse tempo inteiro ele faz 5, 6. Um cara de BDR, por exemplo, de prospecção, uma pessoa, esse cara faz 40, 50 contatos por dia. Ele vai vencer na força do ódio. Ele não precisa nem ser melhor. Se você trabalha de segunda a sexta, 50 atividades por dia, são 250 contatos por semana, né? Então, 1.000 contatos por mês. E venda é sobre familiaridade. Então, quanto mais familiar é uma operação, uma marca, um produto, um vendedor, mais fácil de vender, né? Aí você tem mercados mais amplos, de vendas com ticket mais alto, você tem o SDR, né? Então você tem ali uma célula de qualificação. Então eu não vou ficar passando todo mundo, esse vendedor não vai ficar recebendo todo mundo. Então eu tenho uma célula de qualificação, né, que filtra para saber se vale a pena ou não, ou se um caminho para que tipo de vendedor ou não. Pode ser feito de diversas maneiras. Hoje tem IA fazendo isso. É bem menos sucesso do que vendem na internet, é bem menos, porque a maioria das operações que o cara resolveu trocar, ele tomou uma pancada, o cara trocar o SDR, não trocou, o cara se emociona, né? Falou, não preciso mais de gente.
né, que é o desafio de todo mundo. Sim. Ele troca por lá. Cara, queda de 80%, 90% de Sim. qualificação, o cara cai lá. Mas ela ajuda hoje muito bem. Você tem formulário, você tem, né, você tem o CRM que distribui e tal, você tem várias ferramentas disso. E dependendo do tamanho de carteira, quantidade de SKU, produto, serviço, você tem o pessoal de Land Expand, que é o nome bonito, que é o pessoal de CS e tal, que faz a expansão da carteira. Então esse cara, ele mantém o que foi vendido para lá e vê as oportunidades de expandir e vender outros novos produtos. Então, assim, essa é uma estrutura hoje de vendas. E aí de gestão também, né? Desdobra o full cycle do gestor, que ele tinha que coordenar, pegar os dados, fazer reunião. Sim. Então você tem o Sales Ops, né? Que é o responsável por dados, implementação do CRM, cruzar os dados para levar inteligência para o gestor. E o Sales Enablement, que é o profissional por treinamento, o famoso o lifelong learning, né? Então ele vê os gaps do vendedor, acompanha isso com os números e vai gerando trilha de treinamento para melhorar os gaps. E isso é o apoio do gestor. Então essas são as duas divisões do que é uma máquina comercial, né, moderna e o que a gente está vendo aqui para frente. Sim. Legal. Eu vou pegar essa estrutura que o Concer monta aqui, eu vou dividir em 2 temas, né? Primeiro, eu vou jogar, já vou até anunciar o próximo tema aqui que eu vou jogar para o Manuel daqui a pouquinho. Eu sei que o Manuel trabalha muito com dados lá, né? Então, como utilizar dados para colaborar nesse processo de vendas. Mas antes disso, eu quero trazer para o Ney. Montei a equipe, como o Concer fala aqui. Tem método? Ah, com certeza tem método. Hoje tem método para tudo, né? Não tem como, né? Eu acho que uma boa equipe, por mais que você tenha um desenho, né, que oriente tanto essa questão da captura dos leads, do tracionamento, da qualificação e depois da disponibilização, e além disso, né, a maneira com que você treina e avalia a performance do vendedor, isso é fundamental. Então, eu acho que assim, um método que me agrada muito parte principalmente da liderança. Qual é o apetite que a liderança tem em termos de crescimento, né? Então, quando o Concer traz assim, que o vendedor, o gestor, ele precisa ter uma ambição própria. É uma ambição que vai impulsionar o time. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas fracas. Eu acho que o vendedor gosta de trabalhar com pessoas realmente vibrantes, pessoas que estabelecem metas desafiadoras, pessoas que estão próximas, né? Então, eu acho que o grande desafio é você ter um gestor realmente que motiva, que orienta, que está do lado, que corrige, que tem as conversas difíceis. A gente tem se deparado com algumas situações assim bizarras, né? Que normalmente você tem todo o investimento da empresa em marketing, na geração de leads, na infraestrutura, na tecnologia. E nem assim você consegue avaliar e entender como é que isso não dá resultado. Porque toda a infraestrutura é colocada à disposição. Quando você vai fazer uma entrevista mais a fundo, aí você começa a tomar ciência do que está acontecendo. É a atitude do gestor. Então, assim, você pode ter uma equipe fantástica, né, com bom preparo, você pode ter um portfólio de produtos excepcional, você pode ter um mercado comprador, com janelas de compra, mas assim, se você não tiver um gestor engajado e comprometido com o resultado, a coisa naufraga. Então o gestor ele não pode querer se parecer bonzinho e bonito na foto. Ele tem que ir realmente para o enfrentamento. Então eu acredito que um fator crítico, na minha opinião, quando você monta toda uma estrutura muito bem organizada como isso que o Concer falou e que é o que está acontecendo, e esse é um ponto de ruptura na carreira comercial hoje. Aquele vendedor tradicional que fazia de ponta a ponta toda a estrutura, não tem como continuar dessa maneira. Até porque os custos explodiram, né? Um representante comercial hoje, ele tá fazendo as operações por WhatsApp. Talvez ele nem consiga fazer uma venda por vídeo, não sabe nem o que é usar um LinkedIn para impulsionar, né? Então ele não consegue furar essa bolha. Então assim, diante desse cenário em que você tem tantas ferramentas e tantas soluções disponíveis, eu preciso me reinventar. Mas assim, muitas empresas falham porque o gestor é limitado. Às vezes ele veio lá de baixo, mas ele não foi treinado, não foi capacitado, ele tem toda a trajetória dele, mas não tem faca no dente, não tem essa ambição de crescer. E aí ele frustra toda a operação. Então, para mim, fator crítico também é estilo de gestão. Estilo de gestão. E aí, Manuel, vou pular para o outro tema aqui que eu já adiantei, né? Dados. Boa. Bom, lá na empresa, acho que as empresas são pouco letradas em matemática e raciocínio lógico, né? Então, toda vez que você precisa de pegar um problema, você precisa dissecar bem esse problema. Então, a normalização da base de dados, seja uma empresa pequena ou uma grande, você normalizar esses dados para você saber qual que é a bola no gol,
que você precisa é super importante. Então lá a gente tem uma bola no gol, porra, a gente precisa aumentar a nossa margem de produto, margem de contribuição. Então não adianta só vender, mas eu preciso vender melhor. Dado isso, eu preciso aumentar a minha frequência de venda para o mesmo cliente para que eu otimize o CAC, né? Então, pô, comprei o cliente uma vez, quantas vezes eu vendo para ele? Então, tanto como diz o Conser, no landing, que é saber qual que é o tipo de cliente que me dá mais margem de contribuição. Eu preciso normalizar esses dados, vendo dentro da minha casa quais são esses clientes, ou que curva de clientes que entram bem e não dão churn ou não saem da empresa, e que depois eu cresço ele dentro da empresa, para não ficar comprando qualquer tipo de cliente. Porque tem cliente que é melhor deixar para o concorrente. Tem cliente que ele não te traz o retorno. Então, dá mais trabalho que dá mais trabalho que Então, sendo simplista aqui, a bola no gol que a gente faz na aquisição é entender qual o ICP, o melhor cliente a gente traz, para que no custo que ele vem e até no custo dele para operacionalizar esse cliente, quanto que eu tenho de retorno. Sim. Sendo simplista é isso. E depois no expanding, a gente recorta a carteira ali num 9-in-box, que a gente faz 9 tipos de clientes, depois pega esses novos tipos de clientes e juntam ele em 3, para ser mais específico. Tem clientes que eu não posso perder esses clientes. Então, a minha estratégia de NPS churn, ela vem, vou colocar da classe A para classe C. Mas comprar esse classe A custa muito caro no mercado. Então, eu compro classe C. Mas a minha jornada de expansão é da classe C para classe A. Então, como que eu recorto esses clientes para que no C, ele não me traz muito dinheiro, mas qual é o tipo de estrutura que eu tenho por trás para que ele me dê retorno? Na classe B, o que eu preciso vender de bundle a mais para ele ir para um A? E assim a gente vai trabalhando, tanto do A para o C, do C para o A, nessa evolução de carteira. E para isso, você tem que ser sniper. Você tem que ser sniper em comprar cliente, que eu digo, no mercado, no landing, e tem que ser muito sniper na hora de você criar a tua estratégia na jornada dele dentro da tua companhia, para que você não tome o que a gente chama no mercado de tecnologia churn, que é uma queima, que o cliente não saia e vá ser cliente de outro. Então, esses dados assim, são complexos, mas em suma, é resolver um problema. É como que eu faço para trazer mais cliente que me dê retorno e manter clientes que vão me dar mais retorno e minha margem de contribuição cresça, eu diminua o máximo que eu puder de despesa, tenho lucro. Tenho lucro, vou reinvestir na empresa, começa a girar o flywheel ali, que a gente começa a afogar o concorrente, ou eu compro o concorrente ou amasso ele. Porque a gente é mais eficiente do que os outros. E em tecnologia é difícil ter 32 empresas bem no segmento. Tem uma que exatamente, cara. Em tecnologia, tem, sei lá, 2 no máximo, cada segmento dando bem, e é isso que vai acontecer com todos. Se não você mas tem aquele segmento que tem 6, vai ficar com 2. No máximo, né? Você não vai ficar com uma, né? Tem que consolidar o mercado. E a tecnologia foi o grande divisor de modelo de vendas do mundo, né? A tecnologia trouxe esse fim do full cycle, né, do vendedor, trouxe os dados muito embasados. Sim. Então você vê hoje, as melhores operações que eu conheço de vendas de escala, né, volume e resultado, elas são formadas por engenheiros, pô. Tem mais engenheiro lá que no MRV. Sim. Né? Então você pega uma operação de um parceiro nosso da IQI lá, né, como braço do BTG lá, os caras têm 600 engenheiros lá, são 600 e poucos, 700 vendedores que eles estão lá, acho que hoje passaram de 1.000 e poucos. Os caras conseguem contratar 200 por mês. E por que cada vez mais se contrata engenheiros que, se você olhar, né, se você sair para perguntar aí para a grande massa, né, você pega um perfil de engenheiro, você acha que esse cara é um bom vendedor, né? Em geral você não vai conseguir olhar, né? O cara engenheiro é um cara mais pragmático, né, mais racional. racional. Em geral ele não casa com o perfil que tem dos vendedores. Ora, claro, numa empresa onde você tem um método, né, que você precisa mais de alguém disciplinado do que alguém habilidoso, é justamente isso que precisa. O negócio funciona. Sim. O lead vem, você tem as suas SLAs lá, né, que são os acordos de passagem, você tem lá a qualificação, é isso, senão não passa para cá, né, é esse tipo de cliente, ele resolve esses dores, a margem é essa, a gente tem isso, ele fecha, depois ele vai pro... É uma esteira de produto, eu preciso do engenheiro lá dentro. Eu não preciso do cara habilidoso. E até ruim, o cara é extremamente habilidoso, de novo. O habilidoso tem dificuldade em criar padrão. Sim. Né? Mas quando encaixa esse padrão... Não, mas aí ele tem que virar sócio. É que você você desenha a estrutura, né? Veste ele, traz ele para cá, faz bons vendedores aprendem muito com esse perfil de engenheiro para ser muito otimado. Eu
Eu vou convidar cada um para um podcast aqui, olha. Esse é o desafio. Eu tô com a produção aqui, olha, olhando e falando, cara, tem que encerrar. Vamos com os microfones aqui. A gente continua ali fora, né? O celular no canto lá. Vende, a gente vende. Antes fala que vai ter uma live. Essa é a tua parte. É isso. Tem que monetizar, né? Exatamente. Ele pode mandar, depois superchat, ele pode... R$10 ele manda a pergunta dele. Boa. Aí, ó, manda R$10 e manda a sua pergunta. Mas, gente, é uma pena, porque não é sempre que a gente consegue juntar, né? Três mentes tão brilhantes assim. Agradecer, Concer, um amigo recente, uma pessoa que a gente, à distância, sempre admirou, né? E que recentemente nós nos conhecemos. Eu tenho sempre falado, olha, pô, a primeira vez que eu toquei figurinha com o Concer, parece que a gente já tem proximidade, porque a gente troca mensagem, a gente já vai, é uma pessoa muito... Pra quem não conhece ele pessoalmente, né? é gente boa mesmo. Gente boa. Todo mundo te acompanha mais pela internet, não dá pra saber como que você é. Cara, super Eu falo pra minha esposa assim, né? Eu falo assim, cara, o Concer mandou mensagem, quer apostar quanto que vai vir? O monstro, e daí vem o monstro. Vai bater no bordão pra ninguém esquecer. Isso aí, Manel, um amigo, pô, de longa data, né? Nós fomos, pra quem não sabe, companheiro de faculdade aí, a gente tem uma história na faculdade. E o Ney, meu sócio, mais do que meu sócio, Concer, vou contar uma história rápida aqui, ó. O Ney foi estagiário do Ney, foi meu orientador de graduação, meu orientador de mestrado, meu sócio hoje e um grande amigo, parceiro aí, a gente tem uma história no final sempre se junta. É isso aí. Então, só em respeito às idades, vou chamar que eles são irmãos. Ele é o irmão mais velho, o irmão mais novo. Bem mais velho. Bem mais velho. Conservado. Muito bem. Mas o Mário Ney tá com o pneu mais cheio. É isso que eu ia falar. Agora tá bem, velho. Vai botar maluco. É isso daí, né? Eu falo sempre isso. Falei, cara, o Ney tá mais inteiro do que eu. Não sei o que é. Cara, 5 esse ano. Pode falar de disciplina. Six Majors, cara. Esse daí não é pra qualquer um, né, cara? Vamos lá. Pessoal, muito obrigado, agradeço. Gente. E, enfim, a todos, muito obrigado por esse momento muito especial. Bora, valeu, galera. Bora. Sim, e três mentes que estão hoje aqui reunidas aqui em Londrina para um objetivo que é muito maior, né? Acho que eu sei, produção, que nós estamos aí com o tempo quase encerrando, né? Mas eu vou pedir para cada um fazer um fechamento, fazer uma fala e também falar um pouquinho, né? Esse é um evento, hoje nós temos aqui em Londrina o Londrina Sales Summit, um evento com 3 grandes palestrantes, né? Mário Ney, Concer, Manuel, trazendo conteúdos exclusivos na área de vendas e mais do que isso, né, com um propósito final que é colaborar com a ONG Viver, que é uma ONG
que acolhe crianças, adolescentes, famílias que vêm para tratamento de câncer aqui na cidade de Londrina. Então, todo o resultado desse evento será destinado para a ONG Viver. É um evento realizado em parceria aqui, a Sprint, eu e o Mário Ney, o Thiago Concer, o Manuel Gonçalves, todo um time na luta contra o câncer, e a ideia é que a gente consiga aí, de alguma maneira, colaborar com uma causa tão importante. Então, enfim, eu vou deixar para vocês... nossos convidados primeiro aí. Vocês, cada um, fazer uma palavra, encerramento do tema e chamar aí também. Bastante aqui, mas falar sobre o propósito aqui também, né? Eu acho que propósito. Eu falo para as pessoas, pô, seja uma pessoa boa, nem que seja por interesse. Né? Às vezes o cara tem medo de não ir pro céu. Pô, beleza, já vale pra caramba, só que isso não vai ferrar a vida de quem vai ficar. Né? A gente tem inúmeros estudos, aí a pessoa pode jogar no Google, vai sair facilmente, né? Pessoas que doam tempo, dinheiro, né? Ajudam o outro. Elas, em geral, né, têm um nível de sucesso pessoal. Tem até os americanos adoram fazer essa comparação, mas tem lá, para cada dólar doado entre tempo de trabalho e dinheiro, tem quantos que volta para a pessoa. Então, nem que seja, se você ficar mais rico se quiser, seja uma pessoa boa, né? E que nem que seja pro próximo, nem que você queira se mostrar para outra pessoa, falar que pessoa bacana, né? Uma pessoa altruísta e tal. Seja boa pessoa, porque sempre vale a pena. E, de novo, né? Que bom que nós estamos do lado em que a gente pode ajudar, né? A gente não tá do outro lado que está precisando dessa ajuda. Enquanto a gente puder ajudar, é o papel do ser humano nessa terra, né? Fazer isso para o próximo, cada um dentro da sua capacidade financeira, de tempo, de acesso, né? Mas que ajude o próximo, e esse está sendo um grande projeto, tá? É isso que Vendas faz, né? E é isso que boas pessoas fazem. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Começamos por uma forte causa e tenho certeza que vamos continuar aqui com outras causas. E agora, quando você vai lutar no domingo, você é uma faixa preta de jiu-jitsu. Não vai? Não vou. Vou até falar isso, eu não vou. Machuquei, treinei para isso. Fui fazer uma luta antes, né? O pessoal estava acompanhando, né? De sexta para sábado da luta, fui lá, venci, tropecei e acabei vencendo, né? O pessoal não teve problema, né? No começo do mês machuquei e eu saí o mês inteiro de viagem, não consegui ir médico, tô com problema, eu tenho joelhos operados, tenho placa e pino nos 2 joelhos, não consegui me recuperar. Dia 9 eu não vou conseguir lutar aqui, cara. Mas é uma faixa preta de faixa preta desde 2011, com muita honra, né? Pelo Otávio de Almeida, nosso mestre, e prometo que no próximo ano vou me cuidar mais, estarei aqui apto para lutar, mas o projeto vai ser incrível, a gente ajudou muito, né? Trouxe também bastante audiência para cá, e torcendo por quem vai ficar aqui. Muito legal. Da minha parte, eu não tinha como nem estar fora desse evento para a ONG Viver. Eu acho que quem são realmente quem são os lutadores são as crianças. Passar por essa fase da vida, já enfrentando um câncer, são realmente eles quem têm muito a nos ensinar sobre resiliência, sobre o que é dificuldade. Um judeu uma vez falou para mim em São Paulo, falou assim: Manuel, tá com muito problema, correndo muito. Ele falou assim: a gente só tem muitos problemas até o momento que a gente só tenha um problema. Então cuida muito da tua saúde, porque o dia que você tiver o problema de saúde, você só vai ter um problema, e é ele que você vai cuidar. Então, dado que essas crianças e essas famílias têm um único problema, e esse problema ele é grandioso, fico imaginando você passar dias e dias num hospital, é super cansativo, não ter onde descansar, não ter onde fazer uma boa alimentação, ter que ficar correndo atrás de salgado, vieram de outras cidades, dormindo em ônibus, e o que a ONG Viver faz é ultra nobre. São mais de 300 cafés da manhã oferecidos para essas famílias que não têm condição. A gente que tem condição, quando fica 2 dias no hospital, já é um perrengue. Imagina para quem não tem condição, pai dormindo, e é um perrengue de estar ali fisicamente e o 1.000.000 de vezes a mais psicológico. É teu filho que está com câncer, não é você que está com câncer. Você queria tirar dele e pôr em você aquilo, mas é teu filho que está com câncer. E aí, você pegar essa criança que está ali sendo tratada, depois ela volta para a calçada, espera mais um pouco, depois ela volta para dentro do hospital, ela não tem um lugar para brincar. Olha o que a ONG Viver faz, cara. Esse pessoal dá café da manhã, dá almoço, dá jantar, dá um espaço para essas crianças brincar pelo que tem. Agora, a gente não tem que fazer um negócio mediano, nós vamos fazer um baita de um lugar lá para as crianças. Vai ser um baita de um prédio, com um lugar para as crianças arrumarem os dentes, vai ter psicólogo para os pais, inclusive, que precisam nesse momento. Vai ter sala de brinquedos. Essas crianças estão há 15 dias, 20 dias sem ir para a escola, não tem como ser educadas, e ali elas vão ter professor para ser educado.
tem criança que não consegue voltar para casa, só tem 20 dormitórios. E aí eles têm que dormir em ônibus ou em carro. Porra, se dá para agora 60 pessoas dormirem ali e não falar não, imagina para um governo falar não com uma criança que não pode dormir ali porque não tem espaço, essas pessoas não têm condição de ir pro hotel. Então, para mim, eu me sinto mais do que obrigado de fazer um negócio desse, assim, não ter, o cara, é o que você disse, pode fazer pelo que for. Porra, vamos fazer, e para quem puder comprar aqui os convites para ir na luta contra o câncer para ajudar, e consuma bastante no bar lá para ajudar, ou coloca um pix para @nalutacontraocâncer.com.br e doa para essa causa que eu gostaria muito de ver esse prédio já levantado o ano que vem. Muito bom, Manuel. Eu acho que é maravilhoso, né, quando você pode fazer alguma coisa para alguém, né? E eu gosto muito daquela palavra Ikigai, né? Recentemente estive no Japão e pude conviver um pouquinho com aquela cultura maravilhosa, né? E a gente aprende muito. Então, assim, o Ikigai é um propósito que você tem na tua vida. Todos os dias você acorda para impactar alguém, para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. E às vezes não precisa ser coisas tão gigantes, né? O que a gente está fazendo aqui é um trabalho colaborativo, né? Doando um pouquinho do nosso tempo, doando um pouquinho da nossa inteligência, da nossa capacidade, para muitos que virão nos assistir, mas por trás disso, né, toda essa questão aí da ONG Viver. E eu acho que são essas coisas que devem mover a nossa vida, né? Qual o propósito da tua vida? Qual a contribuição que você está deixando para a sociedade? Porque no final das contas não se trata de dinheiro, né? Se trata de realmente você fazer alguma coisa de bom na vida das pessoas. Deitar a tua cabeça no travesseiro e entender que você não virou as costas para essas coisas todas que acontecem. Tem tanta maldade, tem tanta crueldade, tem tanta dificuldade, né, que as pessoas passam, privação. Isso que o Manuel comentou é uma privação. Imagina a criança. Então, assim, o nosso propósito é realmente juntar força nesse projeto da ONG Viver, convidar todos, né, que nos assistem e que com certeza vão continuar nos seguindo aí, e que a gente possa se reunir em novas ocasiões com o Sr. Manuel, né, para a gente poder fazer coisas grandiosas. Então, estou com o meu coração muito feliz. Estou muito motivado para hoje à noite, né? Para a gente ter o nosso bate-papo. Estou muito motivado para a gente fazer um trabalho belíssimo, né? Vai ser, se Deus quiser. E quem quiser continuar colaborando com a ONG, né? Tem toda uma possibilidade de entrar no site da ONG. Não é só com esse evento ou só com a luta, né? As pessoas podem continuar colaborando com a ONG a todo momento. Eu volto na próxima vez, mas sabe por que eu vou voltar? Eu vou voltar para entrevistar um cara que foi super humilde aqui, que foi o Renato. Sim. Porque ele tem uma baita história. Você não vale entrevistar ele, eu volto para te entrevistar. Quem não conhece a história dele, tudo que ele já produziu, tá perdendo muito. Então, o próximo capítulo que eu tiver aqui... Tinha que ser o cara mais inteligente da mesa para conduzir a conversa. Claro, não. É isso aí. Eu só tenho a agradecer, olha, 3 mentes, 3 corações, que eu tenho certeza que vão fazer muito hoje à noite pela cidade de Londrina, pela ONG Viver, pelas pessoas que precisam, e como vocês bem falaram, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, né? E dentro das nossas possibilidades fazer o nosso melhor possível.